Boas pessoal, bem-vindos ao 6º episódio do Embirrações, aqui nas belas areias brancas de Coina, onde nos vimos encontrar a meio caminho com o nosso convidado. É isso mesmo, viemos encontrar com o Montijo de Gema, mais propriamente um aldeano. Um aldeano, verdade. E viemos provar aqui uma American Amber Ale e uma IPA, de uma cervejeira lisboeta de Gema também, até ao seu símbolo, mas que já é possível encontrar um pouco por todo esse Portugal, tal não é a sua magnitude. Juntem-se a nós, façam aí um cheers, Venham connosco. traguem cerveja e vamos beber um caneco. São as nossas embirrações, são as nossas embirrações, são as nossas embirrações, Oi pessoal, bem-vindos aqui a este nosso belo estúdio de Areias Brancas em Coina, sítio onde foi fundada a primeira fábrica de vidros em Portugal no século XVIII. Tudo porque tínhamos esta bela matéria-prima que aqui se vê, esta bela areia branca. E temos connosco Miguel Cáceres, um aldeano e cervejeiro da Aldeana. Não é assim, Miguel? É isso Bem-vindo. mesmo, boa tarde a todos. O Miguel é formado em gestão, mas decidiu, depois de uma epifania numa estadia no norte de França, junto à fronteira com a Bélgica, a cerveja era tão boa que ele disse, pá, tenho que fazer isto, e achou de certeza que era melhor agarrar-se à cerveja do que passar o resto da vida atrás no escritório, não é verdade? Epá, foi antes de mais, obrigado pelo convite aos dois. Dar os parabéns também porque este nosso movimento da cerveja precisa de algo que exteriorize a nossa cultura, que para nós está muito bem vincada e existe este espírito muito bom de Exato. partilha e tudo mais, mas não é assim tão visível para fora, pá, e acho que está a cumprir na plenitude, por isso agradeço aqui o vosso convite. Esse é o objetivo. Isso mesmo. E pronto, falando da cerveja, realmente foi aí que começou. Eu estive em Lille e eu entrava, foi uma coisa que no início me fez confusão, em que entrava no pior bar, em que tinha mais cervejas do que o nosso melhor bar cá em Portugal, na altura. Isto em 2014. E, portanto, foi uma mudança cultural. A cerveja deixou de ser aquela bebida monótona e sem grande interesse, pronto, muito estigmatizada, completamente padronizada numa única coisa. Não havia em Portugal Exato. uma diferenciação e vi que acabava por ser um pouco diferente. Eu acho que é um pouco, em geral, não é só a minha história, de muita gente acaba por ir beber, usando aqui a expressão, lá fora, e trazemos para cá também um pouco dessa cultura. Exato, e tu tens nessa experiência, essa experiência trouxe-te um bom bocado da escola belga, né? E pelo contrário, a tua cerveja também bebe muito do local onde é feita, né? No Montijo, e de onde ela é. E como é que é feita a relação entre essas duas tradições? É assim, eu antes sequer de saber os ingredientes da cerveja, a primeira coisa que ficou definida foi o nome. Eu meti na cabeça, aliás, já lá em Erasmus, assim os meus amigos depois podem vir confirmar um dia, eu disse, e ninguém me levou a sério, foi meio em tom de brincadeira, de vou fazer uma cerveja, andava com isto, gostei daquela cultura e entrosei-me com aquilo e realmente defini isso como um objetivo não muito sério no início. Vou fazer uma cerveja. Cheguei cá a Portugal, a primeira coisa, estava com uns amigos no café, no Algarve, na verdade, e foi mesmo isso. Olha, o nome ficou, vai-se chamar Aldeana. Eu nem sequer sabia os ingredientes, não sabia nada, foi um pouco... A cultura local falou primeiro, não é? Sim, foi aqui esta parte da raiz, não foi só por isso que eu quis fazer, obviamente, mas queria ter algo que me identificasse com o sítio onde eu gosto de viver, que é o Montijo, e pronto, a Aldeana, já agora passo a explicar, vem da aldeia galega, que era o antigo nome daquela que na altura, pronto, não era cidade, Uma vila. e entretanto mudou para a cidade e na altura não era muito bem visto ter o nome da aldeia, não é? E então quis mudar o nome. Hoje em dia acontece um bocado o contrário. Há aquele bairrismo, aquele patriotismo local. tradição, exato.
E pronto, as pessoas gostam do nome aldeano e de serem identificados como aldeanos, epá, e a cerveja veio espelhar essa cultura. Mas respondendo à tua segunda parte da questão, depois a primeira foi essa da cultura e os estilos veio por acréscimo, não foi fazer a ligação. Comecei com as duas cervejas que ainda hoje sim existem, que é precisamente uma Belgian Blonde e a nossa original, a bandeira, que é uma Bière de Garde, que é um estilo que não é muito comum aqui, mas Exato. que é mesmo típico daquela zona, pá, e converteu-me. E é um estilo espetacular. Eu gosto muito apesar de nós sermos pouquinhos para beber tudo o que nos derem, eu acho que esses estilos de escola belga mais leves é mais maltado, tem a característica da levedura, das leveduras clássicas belgas, mas é leve e é fresco, não é aquela coisa pesadona da É Badia. QB. Depois ali começa a pesar Em um certo comparação ponto, com triples e quadruples e não sei o quê. Epá, a nossa Bière de Garde tem corpo. É. Tem corpo. Porque ela vai desde dos 6 e tal até aos 8 e nós, pronto, pomos mesmo nos 8. Dentro do padrão do estilo, acho que é isso, mais ou menos. E nós, Mas pronto, bebe-se bem, tá que nós sabemos. na fronteira de cima. Bem, e entretanto, vamos rachar Pá, aquela primeira prova. Já tenho aqui um inseto, aqui no nosso cenário E nós, subsaariano. hoje, e nós hoje estamos um bocado de costas para a câmara, portanto, opa, Temos é de assim, estar aí, é assim. estamos a olhar. Hoje as condições meteorológicas É. assim definiram que tínhamos obrigatoriamente de estar à sombra porque estamos a filmar com 40 graus, né? Portanto, aqui 40 estamos graus à nós. sombra. Epá, há 40 cerveja graus à fresca, sombra. há cerveja fresca. Isto nem portanto, deveriam ser areias brancas, Ah, deveriam aqui, ser vamos- areias vermelhas. areias em brasa. É em brasa mesmo. Mas temos aqui com que nos refrescar uma Murmúrio de 2 Corvos, uma American Amber Ale e O vosso Vamos a ritmo isso. é que já está um bocadinho à frente do meu. epá, era cedo, tinha muita sede. Vamos a isso? I'm so ready for a freestyle. I can get you out of my mind. 'Cause I'm so ready for a freestyle. I'm so ready for a freestyle. First time. Brinde à Covid. À Covid e à cerveja, haja cerveja para matar a Covid. É verdade. Com álcool vai logo. Pá, nunca tinha bebido esta cerveja, mas... Né? Para vocês que são os entendidos da coisa, o que é que temos aqui? Olha, eu era o que me apetecia beber e ficava muito bem com um desses aí à frente. Né? Embora esteja demasiado calor para enchidos, mas temos o feliz patrocínio da Sexta Alentejana, que nos mete sempre aqui uns bons enchidos, uns bons queijinhos, bons produtos As regionais maravilhas do alentejanos. Alentejo. Pá, e As esta maravilhas do cerveja, Alentejo. eu acho Isto que ia muito bem com os fumados, ia bem com... Tá, e mesmo, com uma mesmo assim carne, ela um é, chip. tem o corpo indicado para aquilo que é o estilo, para o equilíbrio que ela tem, não é? É um corpo médio. Pá, é isso mesmo. É, Fresca, um amargo bastante equilibrado, nada e- de astringência. Exato. E pá, para beber agora para o calor, mas não é aquela cerveja muito leve. Eu gosto de cervejas com corpo. Tem uns Neste caramelizados e uns adocicados, mas estão muito bem equilibrados com os lúpulos americanos e está... O que é que tu achas, João? Tu que não és tão Epá, entendido nesta linguagem... Eu sinto o pesado da cerveja, eu sinto o corpo da cerveja, mas não me parece. Estava a ouvir-vos aí, não sei quem é que foi já, a falar dos amargos e nem sinto assim grande cena. É uma cena mesmo é Mas refrescante, sempre, é, tu está já no ponto. consegues definir os aromas dos lúpulos, pelo menos, perceber que está cá, não é? É. Estes frutados aqui são um bocado mais piney, não é? Não vai tanto buscar aqueles tropicais dos Sim, sim. americanos, não é? Um bocado mais pinho e cítrico. Digo eu. Pá, o cítrico não vou É. tanto buscar, mas a base do cereal vai ali buscar uma noz, uma fruta seca. Yeah. Depois tem aqui aquele meio, o piney, não é? Aquele pinho que é típico dos lúpulos norte-americanos. Exato, mas aqui não, pronto, aqui o aroma, na minha opinião, até vem mais da própria, do próprio malte. cereal Yeah. e não tanto do lúpulo. O lúpulo Sim, contribui mais com o amargor, aquela Yeah. persistência final, pá, e dá vontade de beber o próximo Bem gol. mais, é. Yeah. É isso, está golosa. Grande cerveja, muito bem executada.
Puxando um bocadinho aquilo que estávamos a falar em relação às tradições, nós discutimos sempre aqui um temazinho, acho que o ideal, como tu és um acérrimo defensor da tua cultura local, o que é que achas que vai ser da cultura cervejeira em Portugal? Achas que isto vai evoluir, que vamos ter espaço para chegar um dia ao patamar dos vinhos, ou achas que aquilo que é a cultura do centro da Europa nós nunca lá havemos de chegar? Pá, é assim, tenho a convicção que nunca vai regredir, não é? Para muita gente isto mudou o paradigma e não é possível voltar atrás, ou seja, aquelas Superbox e Sagres que nos souberam bem, a partir do momento em que conhecemos outra realidade, não dá para voltar a esse ponto, não é? Por muito mais barato que fosse, não é impossível. Exato. Mas, por isso, nesse aspecto, eu acho que não vai haver aqui um retrocesso e, portanto, o caminho há de ser para a frente. Provavelmente nunca iremos chegar a um patamar como têm os ingleses, os belgas e os alemães, mas certamente que é um mercado que vai crescer e que tem o seu tempo, não é? A cerveja artesanal tem um preço diferente, pauta sobretudo pela qualidade e, portanto, não é logo o mais acessível possível para que toda a gente de um momento para o outro consiga consumir. Portanto, é uma... E para alguém da cultura, não é? Nem sequer estamos habituados a isso, nem a maioria das pessoas tem conhecimento de uma cerveja diferente. Algo que tem de vir a ser trabalhado, a cultura vai-se criando e, neste preciso momento que nós vivemos é um pouco atípico, mas não é talvez o melhor momento para a cerveja, porque pelo que eu noto... Para nada, não é? E a cena é que também somos poucos, não é? Pois, Como exato. somos poucos, também a produção acaba por ser equivalente ao público, não é? Exato, e eu acho que, pelo menos em Lisboa e nos grandes centros, no Porto, vive a cerveja artesanal e mesmo os bares locais e tudo mais, vivem muito de turistas. Agora com esta quebra gigante, não sei qual será o impacto disso, mas vai ter positivo não vai ser. um impacto negativo com certeza, mas esperamos todos estar com força. Isto Na minha- é só um por- desabafo. Sabemos que não vai sobreviver tudo, aliás há coisas que já ficaram pelo caminho, Pois. mas esperemos que no geral o setor revitalize, como todos os outros setores vão ter que revitalizar, se bem que, a Covid à parte, lá está, fica a questão no ar que se alguma vez o movimento craft vai chegar aos calcanhares, ou não diria chegar aos calcanhares, mas fazer o papel que os monges trapistas fizeram, não é? Provavelmente durante não. uma carrada de anos, não só os trapistas, todos os outros, o movimento monástico e aquela cultura cervejeira medieval que a nós não chegou cá nada. Também as Aqui religiões estão para acabar, por isso. Não, estou a brincar. A religião não está Somos para acabar. nós, são A gajos como tu, a pá, que são- instituição vai garantir que isso não É. acontece. Neste gajos caso, como tu que são os novos monges. os monges ateus do futuro. Não, mas não, eu acho que vai viver muito do regionalismo, como já acaba por existir. Portanto, vai haver um leque de grandes cervejeiras, grandes dentro das pequenas, obviamente, mas grandes, que têm uma dimensão nacional. E depois muitas que fazem também um pouco como o nosso trabalho e que são muito focadas aqui na nossa zona, não só a nível de cidade, obviamente agora já estamos num ponto em que temos que também contar com mais território, portanto, mas ao nível dos distritos eu acho que vai ser esse um pouco o padrão, com algumas nacionais e esperemos que realmente o público acompanhe. Eu sonhava em Portugal, mas acho que é uma coisa que nunca vai acontecer, porque não temos setor primário para isso. Mas, por exemplo, eu comecei a conhecer um bocadinho mais sobre o que era o movimento de craft em Itália, a trabalhar na Itália, e eles têm uma cultura em que dão muito valor a um produto, que é o produto quilómetro zero. E o produto quilómetro zero é a cervejeira que vai buscar os lúpulos dentro da sua localidade, os maltes dentro da sua localidade, toda a matéria-prima Exato. é produzida
não a 0 Quilómetro km, zero, é. mas pronto, vamos na região, não é? Naquela região, e daí ser o quilómetro zero. Acho que isso, por exemplo, isso é um conceito que nunca há de haver em Portugal, porque acho que não temos, não temos produções Talvez para o norte. de Mas malte calhar- e plantações de lúpulo aí espalhadas pelo país para isso acontecer. Bem, recuperando depois de uma pausa técnica para as câmaras arrefecerem, o calor é abundante e o Estado está zangado. Manda-lhe a pinha, pá, ele quer que mandes a pinha. Não te baldes. Manda a pinha, não te mandes a ti. Balde de shot de cerveja. Vai buscar. Agora vai chegar aí a ladrar outra vez, mas pronto. Concluindo, então acreditas, acho eu, pela conversa e eu também, que o localismo da cervejeira, não o localismo enquanto de uma forma negativa, ou seja, só bebes o que é local, mas da parte das cervejeiras promoverem-se localmente e existir cada vez mais cervejeiras de forma local, Sim, sem dúvida, é o que faz sentido. É para pá, fazer expandir este setor. primeiro porque cada um tem a sua própria rede de contactos no seu sítio, não é? Para mim é muito mais fácil vender a minha cerveja na minha zona do que ir ao Porto ou ir ao Vinheira do Castelo vendê-la, não é? Portanto, cada um no seu sítio tem logo essa vantagem. Pá, em termos de custo, de distribuição e tudo mais, obviamente também é sempre muito mais eficiente. E tens o terceiro efeito, que é as pessoas identificam-se com o produto, mas imagina, se uma pessoa dali da minha zona, certamente que vai ao norte e vai beber as cervejas de lá, não está à espera de vir lá a aldeana e vai haver este intercâmbio regional e acho que sem dúvida que há de ser por aí. Pode ser um bocadinho para a cultura gastronómica, não é? Cada região tem o seu estilo e a sua Exatamente. forma de Miguel, divulgar. então conta-nos lá que cerveja és tu? Ah pá, eu é assim, isso é uma pergunta difícil porque como tudo na vida vai-se sempre alterando, não é? No início eu era muito aqueles estilos belgas, vivi muito intensamente. A cerveja que eu tenho mais presente na minha mente é uma cerveja que é a Castel, uma triple que é para mim talvez das melhores e foi das primeiras, a primeira assim a sério que eu bebi já consciente do que era este movimento e bebi lá em Lille, na Praça Central, na Grand Place. Pá, e esse momento eu tenho assim um pouco presente aí na minha memória do palato, por assim dizer. E no início era muito isso. Mas hoje em dia, pá, por norma até sou um pouco conservador nas cervejas, mas gosto muito de fruta, gosto de doubles dry hops, os showers. Não é uma coisa para beber todos os dias, as showers não é para beber todos os dias, mas já começo também a abrir-me espiritualmente para esse caminho e então, epá, a minha cerveja, o que cerveja sou eu, é um processo que ainda está em curso, é um bocado assim. Ainda estás tem em construção e vai definição. estar sempre. Se bem que valorizo hoje em dia, porque depois também chegas a um certo ponto em que nós, os cervejeiros, se calhar queremos inventar e acaba por ser em excesso, não é? E portanto também já estou num certo ponto em que valorizo muito os básicos. Pá, uma boa Pilsner, uma boa Blonde Ale, que é um Sabes que simples estilo. Eu tenho estado a cismar este verão todo com uma cerveja que bebi pá, há uns 2 anos, pá, e fiquei fascinado com aquela cerveja. É uma coisa que eu acho que é altamente industrial. E, pá, e no entanto, na altura quando bebi aquela cerveja soube-me tão bem, e é uma cerveja que não tens acesso aqui, que é uma Goldfassel, que é da Ottakringer, que é austríaca, e Goldfassel é uma Zwickel ou uma Keller Beer, pá, que altamente industrial. Aquilo é a Superbock lá do sítio. E no entanto, pá, este verão eu tenho estado a sentir que, pá, precisava mesmo beber uma cervejinha daquelas. Naquele dia que bebi aquela cerveja em Viena, pá, soube-me tão bem que agora bebia isso outra vez, tipo, na boa, e é difícil ter acesso aqui. Não conheço nenhum sítio onde comercializem nada da Ottakringer. Isso também tem essa parte de associar as memórias positivas à cerveja. Eu gosto de fazer isso. Ou seja, se estás num momento bom de uma festa de anos ou, sei lá, uma festa de alguém, levas uma cerveja especial, mesmo que se calhar não seja a melhor cerveja do mundo, vais ter sempre uma recordação boa, não é? E fica... Eu tenho isso, eu tenho uma certa dificuldade em recordar
as marcas, mesmo imagina as músicas e tudo mais os nomes, os artistas, os atores dos filmes, tenho uma certa dificuldade em ter esse tipo de memória e dizer, aquele participou e tal, não sei o quê. E a minha memória funciona um bocado ao contrário. Eu tenho uma coleção de cervejas, de garrafas vazias, se calhar não me lembro de todas elas agora, não é? Mas vou ver a garrafa e vou recordar aquele momento onde a vi e tenho mais ou menos presente essa ideia. Mas agora puxando o tema para outra coisa diferente, e antes de irmos abrir a segunda, se calhar vou já aqui tirando. Era isso que eu ia dizer. Yeah. Vamos. I'm so ready for a freestyle. I can get you out of my mind. 'Cause I'm so ready for a freestyle. I'm so ready for a freestyle. First time. Does it get better? Claramente, Estavas a falar de coisas mais frutadas, portanto vamos aqui para uma IPA, para uma creature. Ó Stout, para de ladrar para a pinha, pá. Dá cá a pinha. Estamos a Dá cá querer a pinha. falar, Traz pá, a beber pinha. cerveja, Traz a pinha. só desatina. Dá cá, dá cá. Mas é isto para te perguntar, como tu Ele não estavas vai a buscar falar também. mais neste tipo de coisas, mais frutadas, mais hazy, mais lá está as sours e não sei o quê. Enquanto marca, na tua marca não apostas muito nisso, tens sido muito fiel ao teu portfólio. epá, Pá, isso é um sim. posicionamento que eu gosto bastante. Pá. Eu gosto tanto de alguém que mantém um portfólio muito fixo e curto, com muita consistência, do que a cervejeira que está sempre a fazer, a inovar e a mandar coisas novas para a frente. É sim, Mas- são diferentes abordagens. Yeah. Imagina, mesmo a Dois Corvos, que é uma cervejeira de referência, se não é a melhor, é das melhores, pronto, certamente isso é inquestionável. Eles têm a linha permanente, que acaba por ser essa Creature, que eu ainda não bebi agora, mas sei que vai estar boa, porque sempre teve. Pois, E Exato, é depois isso, vão, é vão aquela- tendo a sua componente de E abre a inovação. segunda. yeah. Serve e abre a segunda. Ou passa-me aí que eu abro. Pronto, exato, é isto. Esta Mas está não, a merecer, não é? Esta está a merecer abrir uma segunda. Mas é verdade, enquanto aldeana, nós não temos propriamente, para já, Bem. um caráter de grande inovação. E realmente temos estes três estilos, que é a Belgian Blonde e a Bière de Garde, e agora ultimamente uma terceira, que é uma Coffee Stout. Essa é a nossa linha permanente e o tipo de clientes que nós temos está feito para não ter grandes oscilações de produto. Exato, Portanto, ou seja, temos que ter uma- fazes isso de uma forma consciente e não por imposição dos teus meios, ou seja, da tua capacidade de produção. Sim, não é por aí. Fazes É um- isso mesmo como é assim que é e está pensado para ser assim. Yeah. Exato, se bem que este ano, apesar de ninguém prever, e pronto, obviamente nós também não estamos à espera que isto É mesmo viesse bom. a acontecer, mas a nossa estratégia para este ano era um pouco diferente. Obviamente manter aquelas três referências, mas ter uma cerveja por mês diferente, e íamos jogar muito também com os festivais. Iríamos ter uma muito boa participação ao longo de todo o país, e então tínhamos capacidade para trazer novas coisas, mas enfim, Vocês tinham sempre uma cerveja de estação, não é uma de inverno e uma de verão. Cheguei a provar a vossa. Na altura, a primeira vez que fizeste uma stout foi como uma cena sazonal. sazonal, Mais ou menos, essa já vinha para ou ficar. pelo menos a primeira vez que eu provei uma Mas stout tínhamos vossa. uma wheat e uma Yeah. Christmas E Ale. aquela a aldeana de verão, pá, Exatamente. estava um cervejão. Mas a aldeana à parte, o que é que dizes disto? Epá, É aquilo que é, não é uma falha, IPA de referência, staple. como Yeah. as urracas e desta vida. É uma É crítica. uma urraca ou uma punk IPA, ou, Exato, a punk é o é uma heterónimo- IPA de referência, que é o homónimo é a português. IPA de livro. Exato. Tem tudo lá, amargor, um bom punch de amargor sem tornar a cerveja enjoativa, E procura-se um equilíbrio com sobretudo os doces, um aroma. drinkability, está cá, é fresco, bebe-se É bem. isso. Mete aqui. Mete aqui. Eu sou um bocado de nabo em distinguir as notas dos lúpulos. Às vezes há punches que são evidentes, é evidentemente cítrico, evidentemente manga ou maracujá. Pá, aqui eu diria Aqui- que é mais tropical. É um tropical, mas é um tropical que eu não consigo definir se é manga, se é um maracujá. É mais mango, não é? É mais...
não é? Mas lá está a cerveja na bigode. Pá, eu confesso que Everyday. Cítricos não me puxa muito. Não, é mais tropicais. Né? Está boa, que é o que interessa. sim, convém também dizer que isto é puramente por uma questão de hidratação. Não, Yeah. apesar Sim, do temos só podcast tipo ser de tabuleiro. cerveja, é Só simplesmente estamos a ver é uma que está questão de muito sobrevivência. calor, Exato. Isto é como na Idade Média, pá. Na Idade Média a água estava contaminada com bactérias e porcarias, então eles tinham que fazer cerveja para descontaminar. Aqui a água está quente. Yeah. As Aliás, cervejas eu não nem vão sequer frio, trouxe água, portanto, Um já gajo bebe não- água e fica com mais cedo. Portanto, tema seguinte. Tens alguma embirração no mundo da cerveja? Epá, eu sou um gajo que me irrita facilmente, mas só exteriorizo um pouco Dizes isso isso dentro. depois da gente fazer andar Não, aqui não, meio não, eu quilómetro gosto disto, eu sou um no gajo de- calor. Imagina, os 40 40 graus. km que andámos hoje não foi assim tão mal. É. Em África Ao passei sol. muito pior, meu. Carregados. Não, estou a brincar. Mas, não, eu não exteriorizo muito isso. Mas pronto, em termos de cerveja em si, não tenho muita embirração. Ali o anterior, que se calhar não vai ser o que saiu antes deste podcast, mas tinha ali umas bem vincadas dos rótulos e tal, mas a mim É. passa-me ao lado. Eu acho que depois o próprio consumidor acaba por fazer essa distinção. A mim o que me chateia são pessoas que não são pessoas como deve ser e isso irrita-me profundamente. Convém dizer que não é de todo o ambiente da cerveja, mas pronto, lá pelo meio obviamente há uns quantos. De certeza. Mas é uma como há em todo minoria, lado. uma minoria É. muito pequena. Sim, é Mas isso de resto não tem temos assim vindo a grande. constatar e eu faço sempre questão de notar isso, mesmo que eu diga em todos os episódios, para as pessoas que não nos veem sempre e para as pessoas que nos veem sentar associadas ao mundo da cerveja artesanal. Isto é uma comunidade e, por enquanto, é uma comunidade que precisa de consumidores de fora da comunidade, como é óbvio, mas é uma comunidade com um espírito muito positivo e de entreajuda. Poderia sempre ser melhor, não é? De certeza que há alguém que tem alguma coisa a dizer e eu não digo nada em contrário, Claro. mas Mas a verdade é que, no geral, embora possa haver pontos de melhoria, é uma comunidade onde há muita positividade, muita entreajuda, as pessoas conhecem-se, não todas, não é? Como é óbvio, mas, Não, mas quanto se não se imagina, conhecem pessoalmente, já ouviram falar daquela marca e têm boas referências. Lá está aí. Pronto. mas mesmo quando as pessoas não se conhecem muito bem, eu pelo menos tenho essa sensação, Há um não sei espírito. se é recíproco, mas eu se calhar tive uma ou duas vezes com uma pessoa que é aqui do meio, mas sinto que há uma certa amizade que é logo criada sem grande... Porque há com uma uma grande âncora que facilidade. liga toda a gente, não é? Que é este exato. este Há belo logo líquido. um sentimento em comum de partilha que está intrínseco na cerveja e lá está, não é preciso termos grandes contactos, mas sinto que é fácil criar amizades aqui, pelo menos. O mesmo com vocês, não somos propriamente amigos do dia-a-dia, mas... Sim, falámos como se fôssemos, não é? Exatamente. Combinámos isto porque realmente vimos-nos 2 ou 3 vezes em contextos em que nem sequer privámos muito. Pá, portanto, eu acho que camaradas de até o próprio formato, né? Estarmos aqui sentados a uma mesa com o petisco e a cerveja, acho que é uma cena que se faz normalmente com quem nos é próximo, né? E isso acaba por criar também a boa relação, né? Portanto, esta mesa que tem uns choricinhos, novamente, da Sexta Alentejana, nossos patrocinadores, e que podem ver aí o site em baixo e irem lá ver as cestas que estão disponíveis, que são muito boas. Muito boas esta Isso cerveja. mesmo. Não E agora? temos os- Vamos acabar o Os episódio em grande e vamos fazer aqui um desafio com o Miguel. Opa, Pá, a referência é óbvia e o formato é mais do que conhecido. Isto mas pronto. não é um roubo, mas é quase. E Pá, acho que não está registado. Também se tiver, pá, o nosso nome não tem nada a ver. é. Bem, E o formato é uma jola na peida. uma jola na peida. E pronto, e temos aqui alguns desafios do se calhar eu preferias, sou o né? concorrente certo, não sei se enganar. O que é que preferias? Beber agora uma Chimay Bleu
Eu não sei se o meu francês não é grande coisa, mas É acho que foi, espetáculo. ou outra cerveja qualquer que tu gostes muito. Estavas a falar da Castel. Castel Triple e nunca mais podias beber cerveja na vida, ou só podias beber Superboc ou Sagres para o resto da tua vida toda. E só vi uma vez. Só bebias, tipo agora, uma Castel Triple É pá, não. e também nunca mais calma lá, bebia né? cerveja, ou Superboc para o resto da vida. É assim, eu sou otimista e acredito que daqui para a frente a Superboc e a Sagres também tenha margem para melhorar, por isso eu acho que optava pela segunda hipótese. Não, ficar sem cerveja nunca, né? É pá, pois, é um Que a bocadinho chato. resposta seria óbvia. Ok, aqui a segunda. Bom. Preferias beber para sempre cerveja feita com urina do Luís Figueira da Dois Corvos e não podes beber outras, é sempre a mesma cerveja de mijo do Luís Figueira. Tipo, Epá, eu não- estilo Bruce Brothers, aquela... Ou então Cerveja és livre de beber afinada a com cerveja que tu quiseres, mas sempre dás um gol numa cerveja, mijas nas calças. É pá, eu não tenho problemas em beber em casa só. E Então quer dizer que na tua privacidade não te importas de beber mijo do Luís Figueira? pá, imagina, bebia à banheira ou qualquer não é muito engraçado, mas enfim, qualquer coisa Ou penso que bebias, seria ou mais andavas sempre agradável. de fralda. Exato. Estás atrás da torneira, sempre que alguém entra no bar e te pede uma cerveja, tu dizes: queres cerveja? Tu queres é o caralho. E expulsas a pessoa do bar e és um gajo mesmo, pá, que Rude. ninguém suporta. É. Ou então és o gajo mais simpático do mundo, mas sempre que alguém vai ao bar e te pede uma IPA, tu mandas um vómito projetado para cima do cliente. É assim, eu acho que eu optava pela primeira opção e vou explicar porquê. Não gostas de vomitar? Pronto, também não. Bolsar não é propriamente a coisa mais agradável. Pelo menos ali a partir do 1, 2 anos uma pessoa começa a ganhar uma certa aversão, não é? Se bem que ali aos 16 ou aos 18, hoje em dia aos 18, a coisa parece regredir um pouco, não é? Mas depois aprende-se com a vida. Não, estou a brincar. Mas basicamente, eu acho que há certos sítios, epá, e lá no Montijo tens uns quantos, a malta parece que Malta gosta de ser merece. maltratada. Não, mas não é estou a dizer por Põe serem mais sujeito, pessoas. põe sujeito, Não é não é? isso, não é isso. Imagina, há certos restaurantes, certos bares que têm o carisma, a autenticidade e que passam um pouco por aí. Certamente não é insultar pessoas, mas Aquele empregado de jeito mesa que é o próprio- resingão, não é? Que está sempre a mandar vir. Exato, E a malta até imagina, acha aquilo até postiço. simpatiza. a pessoa vai lá a Acha primeira que- vez, estranha um pouco. Pá, a terceira já sabe que é assim e pronto. É castiço. Se calhar não dá uma gorjeta tão grande, mas bebe à mesmo. Portanto, olha, vão todos não sei Todos para para o onde. grande. Tranquilo, é YouTube. E vocês? Estão os dois de cervejinha no copo Cervejinha em foco. e eu de copo vazio. Por isso, vamos nos despedir da malta. Eu já estou de copo vazio. Tem que terminar, não é? Olha, Miguel, muito obrigado por ter estado connosco. Obrigado a vocês também por estarem desse lado. Façam aquele followzinho maroto. Já não E digo há algum tempo. o Já há followzinho muito maroto. tempo que não cravávamos uns follows, mas estamos a precisar. É Foi um isso. prazer. E, Espero não obrigado. ter arruinado aqui a vossa prestação. Não, é pá, e desculpa Estava a lá, ir bem. temos feito quase tipo Jesus Cristo, Nada, então. caminhar pelo Fizeste deserto quase para aqui chegarmos aqui. Que é a recruta isso, dos Com comandos. 40 graus. Não foram 40 dias, mas foram 40 graus pelo deserto. Não, foi um prazer carregar o vosso material. É. Epá, e vir aqui e falar um bocadinho também. Olhar para os chouriços. É. Não, estou a brincar. Foi, Quase ter uma quebra de tensão, mas tranquilo. foi um bom momento Obrigado. e ainda bem que ficou registado. E É. Vemo-nos aí num próximo vídeo, numa próxima brincadeira que passamos. com alguns chumos. Agora, é isso, epá, não há viva a cerveja artesanal, apesar de ser uma instituição. Viva o Verbo Cruz, vamos brindar aqui em Migrações, à Alviana e a Dois Corvos e a uma grande babadeira. E à próxima. Bora, às próximas babadeiras. Caralho, aqui nós estamos a fazer sabonetes. Deixa eu alguma coisa.